Sabia não? Que merda. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, bloqueou as contas da Starlink, empresa de internet via satélite do empresário Elon Musk. Essa decisão se deu pela ausência de representantes do X no Brasil e foi vista como uma medida drástica para garantir o cumprimento das leis brasileiras. Esse bloqueio gerou uma reação imediata de Musk, que manifestou seu descontentamento com a decisão e sugeriu que poderia disponibilizar internet gratuita para o Brasil como uma forma de contornar as ações do governo. Essa medida colocou o bilionário e o governo brasileiro em um embate direto sobre o controle e a liberdade da internet no país. Moraes leva a decisão de bloquear o X até o plenário do STF para decidir se a medida será mantida ou revogada, permitindo que todos os ministros votem sobre o assunto e definam o rumo da plataforma no Brasil. A few moments later. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga em plenário virtual pelo ministro Alexandre de Moraes por manter esta decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o X, o antigo Twitter, em todo o território brasileiro. Aqui nos bastidores também, já acompanhando o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo está fazendo? Está analisando na primeira turma se vai validar ou não a decisão que foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes de suspensão do X aqui no Brasil. Então, os ministros estão votando lá na primeira turma. Essa votação ela vai se estender até as 11h59 de hoje. Acontece em plenário virtual. Eles não precisam dar uma justificativa para o seu voto, apenas dizer se vão seguir o voto de Alexandre de Moraes ou não. A gente já tem 2 votos, então, mantendo essa suspensão, que é do próprio Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino, né? Ainda restam outros 3 votos, só que só mais um voto a favor de Alexandre de Moraes já garante a maioria dessa decisão. Saindo qualquer novo voto, a gente vai trazer aqui para quem nos acompanha. É isso, a gente está de olho lá em Brasília, não só a gente, como todo mundo, né, que o Brasil inteiro parou acompanhando isso, inclusive assunto que está em alta na internet, lá no Google, nas pesquisas. Então a gente vai lá agora para a nossa sala digital com a Bárbara Fava, que traz pra gente como que as pessoas estão pesquisando essas informações, querem saber, né, o que elas querem saber, assunto, quais né? são as principais dúvidas, né, Babi? Bom dia para você. Pois é, meninas, bom dia para vocês, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na tela da Band News TV. Não tem como, né? Desde a semana passada, ao longo do fim de semana, e a gente começa segunda-feira também com esse assunto da suspensão do X, antigo Twitter, sendo um dos assuntos mais comentados e também um dos mais procurados, buscados no Google, né? Porque o pessoal de casa quer entender um pouco melhor essa situação. A suspensão aconteceu, mas a gente lembra que a Starlink, né, que é também uma empresa do Elon Musk, que é uma empresa que oferece aí internet via satélite, que tem cerca de 200 mil usuários aqui no Brasil. Essa Starlink, ela não suspendeu justamente o acesso para os usuários da Starlink ao X antigo Twitter. E aí é claro que isso acaba ganhando destaque aqui na sala digital, porque o pessoal de casa está buscando muito sobre a Starlink aqui no Brasil, né? Então, a gente separou para vocês justamente um gráfico de interesse de buscas desde maio de 2022 referentes à Starlink. Então, em maio de 2022 foi quando o Elon Musk se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Foi quando esse termo acabou ganhando um pouco mais de ascensão. Em junho de 2023, a Starlink ofereceu aí dobrou o oferecimento de satélites aqui no Brasil e também lançou aí uma promoção que fez com que a empresa conseguisse aí certo monopólio do oferecimento de internet via satélite para os brasileiros, hoje tendo aí cerca de 200 mil usuários. E aí, hoje, a gente tem um pico justamente nas buscas referentes a isso, porque a Starlink não suspendeu, não obedeceu a decisão do ministro Alexandre de Moraes e continua oferecendo acesso ao X aos usuários da Starlink. Então, vou pedir
para a gente vir agora para esse lado aqui, porque a gente também fez a gente selecionou, né, alguns termos em ascensão ao longo dessa última semana. O que o pessoal está procurando, pesquisando, querendo entender um pouco melhor sobre a Starlink. Então vocês podem ver aqui, meninas, que tem o que é Starlink, Moraes bloqueia Starlink, Starlink de graça no Brasil, STF e Elon Musk. Enquanto essa votação acontece lá no STF, e a gente está de olho nisso, né, tem até às 11 horas e 59 minutos de hoje para eles votarem, a gente chama a atenção aqui também para o Starlink de graça no Brasil. Por quê? Porque o Elon Musk, na semana passada, quando teve aí esse novo capítulo dessa treta entre ele e o ministro Alexandre de Moraes, ele chegou até a comentar que era uma possibilidade a Starlink disponibilizar de graça o acesso, né, via satélite para os brasileiros, para eles conseguirem continuar acessando o X antigo Twitter. Então, a empresa acaba ganhando destaque no meio disso tudo, no meio dessa votação referente à suspensão do X antigo Twitter. Pessoal curioso sobre isso, pessoal querendo entender um pouco melhor, e é por isso, né, que daqui a gente está monitorando essas buscas, porque com certeza, meninas, essa história ainda vai render mais e mais, né? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade nesta segunda-feira 2, confirmar o despacho do ministro Alexandre de Moraes e manter a rede social X suspensa. A decisão vale até que a plataforma 1. Cumpra decisões da Justiça de bloquear perfis com conteúdo antidemocrático ou criminoso. 2. Pague multas aplicadas por desobedecer a ordens judiciais, que somam mais de 18 milhões. 3. Indique um representante legal no país. Foram 5 votos favoráveis à decisão. Alexandre de Moraes, relator, autor da primeira decisão, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Os ministros também seguiram o entendimento de Moraes de que deve ser aplicada multa de R$50 mil para pessoas e empresas que utilizarem subterfúgios tecnológicos para manter o uso do X, como o uso de VPN. Solano, nós estamos diante de uma espiral. Eu assinalei no começo da nossa edição hoje, a gente não sabe onde vai acabar, mas já sabemos onde estamos. No caso específico do uso dessa Virtual Private Network, VPN, que é uma ferramenta, um software usado pelas pessoas, profissionalmente inclusive, está se penalizando o usuário? Exatamente, William. Na verdade, VPN é uma ferramenta de segurança que o usuário tem o direito, por exemplo, de navegar de forma anônima até para se proteger. Então, é uma ferramenta usual e que, infelizmente, ela é usada, por exemplo, na China, justamente para conseguir fugir da censura, do bloqueio. E aqui no Brasil, parece que nós temos um drone sobrevoando o país com um míssil de R$50 mil mirado a qualquer pessoa que desobedeça a ordem do Supremo. Uma ordem que é direcionada a qualquer um dos 22 milhões, por exemplo, de integrantes da rede social. Então, é uma decisão que nos coloca praticamente criminalizando o VPN como acontece na China. Do ponto de vista jurídico, o que isso significa? Significa que é mais uma... Então é isso. Obrigado por assistir ao vídeo. Agora, deixe seu comentário e nos ajude a divulgar nosso canal, compartilhando e curtindo nosso trabalho. Até a próxima. Você tem que ver, sentir, ouvir o palpitar do coração das pessoas, ver os olhos das pessoas para você poder sentir como é fácil a gente encontrar soluções para os problemas brasileiros.